Olá! Estamos nos encontrando novamente para a gente continuar no aprendizado das casas. Imaginem, nessa circunferência, o nosso globo terrestre. Eu vou dividir o mapa, a circunferência ao meio e vou ter o Equador. Vou dividir também na linha vertical e eu vou ter Greenwich. E aí eu vou ter 4 quadrantes. Eu brinco com os meus alunos e digo que nós temos 4 pedaços de pizza. O primeiro quadrante é um quadrante físico. O segundo quadrante é um quadrante mental. Existe uma divergência entre a escola junguiana e as outras escolas, mas eu sigo a junguiana, você está aprendendo comigo, então nós vamos ter esse quadrante como quadrante mental. O terceiro quadrante é um quadrante emocional. E o quarto quadrante é o quadrante espiritual. Veja, nada ligado à religião. Espiritual, força da alma. Tenho 4 pedaços de pizza. Tudo que está abaixo do Equador, eu. Abaixo do Equador, eu. Tudo que está acima é o outro. Acima é o outro. Tudo que estiver do lado do ascendente também sou eu. Então aqui é eu, mais eu, o outro, mais eu. Do lado do descendente é o outro. Então é eu mais o outro e o outro mais o outro. Essa é uma das primeiras análises que eu ensino para os meus alunos. Por quê? Muitos planetas no primeiro quadrante, casa 1, 2 e 3, a pessoa pode ser egoísta, porque ela diz assim, é meu, é eu com eu. Mas se eu tenho muitos planetas no terceiro quadrante, é o outro mais o outro, essa pessoa nunca vai pensar nela. Então, por que um é tudo meu e o outro é tudo para o outro? Isso aqui existe uma grande compreensão, que nós precisamos prestar atenção quando nós levantamos um mapa. Que mapa? Aquele que eu já mostrei para vocês. Cada quadrante é composto de 3 casas. Então, aqui eu tenho a casa 1, que nós já vimos, a 2, já vimos, e a 3. E agora, nós vamos aprender um pouquinho mais. Nós vamos aprender a casa 4, 5, 6, 7 e 8, que vai ficar de bom tamanho. A casa 4 é a casa da família, da mãe, da segurança interior, do porto que eu tenho para onde voltar. Mas a casa 4 tem uma coisa muito importante. Indica o momento da concepção de um indivíduo e como este indivíduo está vivendo nos anos que antecedem a sua morte. É aquilo que Jung chama de Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, o começo e o fim do universo pessoal. A casa 5 é a casa da criatividade, dos filhos, dos romances, dos afetos, das carícias, dos carinhos. É a casa também do meu estilo de amar. Tem N outras coisas, mas por hoje tá bom isso. A casa 6 é a casa das minhas verdades e prioridades pessoais. E é uma casa que eu considero importantíssima, porque é a casa onde eu construo a minha autoridade. Eu vou expressar essa autoridade em outra casa, na casa 10. Mas para eu expressá-la, eu tenho que construí-la. E eu vou construí-la na 6. Também é a casa da saúde e das doenças agudas. Depois eu tenho a 7. Veja, eu disse para vocês que tudo que está abaixo do horizonte sou eu. Acima do horizonte é o outro. Então a 7 é o outro na minha vida. Então são meus parceiros afetivos, comerciais, profissionais, mas também é a casa dos processos, dos contratos. Mas é a casa muito importante porque é a casa do mim, bem como o índio. É a casa daquilo que eu procuro no outro, o outro não me dá, porque eu já tenho dentro de mim.
Então é a casa do myself. E a casa 8, que eu quero parar por aqui, que é a casa das crises e dos entendimentos que essas crises precisam nos trazer. É a casa das grandes transformações, das grandes mudanças, é a casa da causa-morte, mas é a casa também do sexo. E, com isso, é a casa do orgasmo. E é uma das primeiras análises muito importante para o ser humano. Porque sexo é vida. Sem sexo não há vida. Nem que seja através de uma inseminação artificial. Precisou existir 2 movimentos. A casa 2 é a casa de touro e é a casa que simboliza a boca, o pescoço, aquilo que a gente engole. Então, ela é a casa do beijo. A casa 5, que é a casa dos carinhos, das carícias e dos afetos, é a casa do encantamento, que eu me arrumo para encantar o outro, para seduzir. Então, a 5 é a casa da sedução. Do beijo ao orgasmo, existe um caminho que eu tenho que percorrer, que eu passo pela 5, que é o afeto, a carícia, o carinho e o afago. É uma análise importantíssima para ser feita no mapa das pessoas com quem a gente divide a vida. Até a próxima aula.